Então, primeiro é se preocupar com a experiência, a preocupação do profissional com a segurança, a formação e a preocupação com o estudo continuado, porque você também trabalha na área de saúde e as coisas mudam muito rápido, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã, a gente se contradiz alguns anos depois, porque a gente vê que os estudos estão mostrando que aquilo lá não era o melhor, agora tem outra verdade, as verdades mudam, então a gente tem que estar acompanhando isso, senão a gente vai ficar defasado, né? Então, se preocupar com um profissional que está estudando, que está preocupado com a segurança e que tenha uma conexão, não adianta. Se não sentir segurança, se não tiver empatia, não vai dar certo, dos dois lados. Mas eu acho que, até como mensagem aqui no podcast de vocês, eu acho que qualquer área, qualquer profissional, em qualquer empresa, ele tem que entregar 100%. Tem uma frase que é atribuída ao Pitangui, mas ninguém sabe se foi ele que falou mesmo. Ela é muito repetida, mas que eu ganhei muito dinheiro com os pacientes que eu operei, mas eu ganhei a minha reputação com aqueles que eu não operei. Sim. Né? Eu disse não antes. Porque se não tem indicação ou se não tem empatia, se não tem a conexão, tanto do lado do paciente quanto do lado do profissional, eu acho que a cirurgia não deve acontecer. Né? Porque porque daí tu não vai conseguir impactar na vida da pessoa, tu não vai conseguir. Aí eu tô fugindo do meu propósito como clínica, né? Como cirurgião. Não vou conseguir transformar a vida de ninguém se eu não tiver uma conexão com essa pessoa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Bodega do Negócio e hoje a gente vai bater um papo descontraído, como sempre, né? Aqui junto com a Clay, junto com o Baga e do lado da churrasqueira, tomando aqui um bom vinho, comendo, né, uma carne, tomando um chopp. E hoje a gente está com um convidado bem especial, né? Que vai bater um papo dentro da área do empreendedorismo, também, né, dentro da área que atua, falando um pouco sobre, né, negócios, também falando sobre a sua profissão. Então hoje a gente tem aqui, né, um convidado especial, Felipe, né, o Dr. Felipe, né, que está aqui para bater um papo junto com a gente hoje. Muito obrigado, Dr. Felipe, pela tua participação, né, por aceitar o convite em participar aqui do Bodega de Negócio. Seja bem-vindo. Maravilha, eu que agradeço o convite, fico muito honrado aí em estar participando aí com vocês e dividindo um pouco da minha experiência de vida, né? Ótimo, ótimo. Obrigado então, doutor. E a gente, né, vai... Primeiro eu quero pedir para ti se tu quer aqui aceitar uma carne, fica à vontade. Tem vinho aqui, né? A gente tenta servir bem, né, o convidado, né? Tá bem servido. Tá bem servido, ótimo, Excelente. ótimo. Então, perfeito. Bom, doutor, como é que tu decidiu, né, ser médico? Qual que foi, assim, o momento que tu decidiu, pô, acho que realmente eu quero ser médico, eu quero cuidar das pessoas, né? Esse é o meu objetivo de vida, porque eu acredito, né, que um médico tem esse objetivo de cuidar das pessoas, né? Como é que aconteceu? Bom, é um pouco difícil dizer o momento, né, porque eu não sei, desde que eu me lembro e me entendo por gente, eu queria ser médico. Quando criança já? É uma coisa que sempre foi uma coisa, uma constante, né? Não teve... Eu até gostava de muitas outras coisas no segundo grau, informática, né? Talvez pudesse ter ido para o direito, eu gostava de outras coisas, mas nunca tive dúvida, fiz vestibular para medicina e... Tu tem alguém na família que é também da área da medicina? Tem o meu irmão mais velho, que foi uma inspiração. Tu tem um irmão mais velho. Meus pais são da área da saúde, são os dois farmacêuticos, bioquímicos, mas não são médico, é o meu irmão. Mas meu irmão mais velho sempre foi uma inspiração para mim. Sempre foi, né? Isso. Olha aí, ó. Conta para nós de onde é que o senhor veio, doutor, como é que... O que o senhor fazia, qual foi o primeiro emprego... Enfim, como foi a sua trajetória? Vamos lá, então. Até é interessante isso, porque esse é um podcast de empreendedorismo, né? É interessante
a gente até fazer esse link, porque médico é um profissional liberal, muita gente... Isso a gente esquece, né? Nós médicos muitas vezes esquecemos disso, a gente não tem na nossa formação uma cadeira de empreendedorismo, né? Eu ia fazer essa pergunta. No curso de medicina não tem nenhuma disciplina... Nada. A gente é treinado para estudar e trabalhar. E não ter negócio. E não ter negócio. Servir. Certo. Todas as faculdades de medicina nos ensinam, tem aquele negócio do sacerdócio, né? Sim, então, servir. A trabalhar muito. Todos os médicos estudam e trabalham muito. Sim. Mas essa que foi uma virada, estou fugindo um pouco da pergunta. Sim, foi uma virada bem interessante para mim, assim, depois já como cirurgião plástico e trabalhando e tal, de entender quando, enfim, numa das mentorias que eu fiz aí e tal, quando um cara me disse o seguinte: todo mundo é vendedor. Tem que ser vendedor. A gente vende alguma coisa, uma ideia, um trabalho, um produto, alguma coisa tu tá vendendo a todo momento, né? E o médico não é diferente, qualquer médico. Só que a gente tem uma coisa que não pode falar sobre isso ou pensar dessa forma, né? Mas sim, todo médico está vendendo o seu trabalho, né? Então aí que entra o empreendedorismo, e no momento em que eu comecei a entender a minha clínica como uma empresa, aí muda tudo. A gente precisa trabalhar como uma empresa, não somente a minha cirurgia, né? Sim. Minha cirurgia é o fim. Você tem que enxergar ali como um negócio, né? É um meio que leva, né, a um fim. Mas depois a gente vai bater ainda, né? Eu acho que, né, nessa pauta, porque acho que é bem importante, né? Como a gente fala, né, de negócio, e tu comentasse, eu acho que isso aqui é bem importante depois a gente, né, focar nessa pauta. Mas aí pegando, né, o gancho ali que o César falou, né, o Baga, tu iniciou lá a trajetória, né? Bom, tu decidiu fazer a medicina, e aí dentro desse contexto, quantos anos de estudo para se formar? É uma boa quantidade. Bom, são 6 anos de faculdade. No meu caso, são mais 2 anos de cirurgia geral. Precisa fazer cirurgia geral antes de fazer cirurgia plástica. E aí depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, são 11 anos de estudo. 11 anos de estudos. E nesse meio aí, entre me formar e fazer cirurgia geral, eu ainda servi 1 ano de exército como médico, né? Tu serviu. Que legal. Nós tivemos um dos últimos apresentadores, quer dizer, convidados aqui, né? Ele recebeu a honraria, que o Vini teve o prazer de segurar a medalha dele, né? Lá do Haiti, lá, que legal. Um abraço aí, Matheus. E então, para ver, né, que falando de empreendedorismo, então aqui a gente vê assim, ó, o senhor estava bem decidido e o teu foco era ser cirurgião plástico, né? Na verdade, ser médico. Ser médico veio depois. Sim. E o que te levou? Minha pergunta é assim, ó, o que te levou a decidir depois da clínica geral, né, a ir para esse lado da estética? É difícil também responder essa pergunta, porque também foi uma coisa, de certa forma, natural. É uma especialidade que exige muito, em termos de entrega, né? Perfeccionismo. Isso, porque o paciente procura porque quer o resultado, na verdade, né? E tem todo um caminho para chegar nesse resultado. Então, talvez o desafio, o desejo mas uma coisa que é importante, que é relevante e que é o foco da minha empresa, aí falando em empresa, que é a cultura da minha empresa hoje, né? A cultura da minha clínica, que todos os meus funcionários têm isso bem claro, que o objetivo nosso, não só eu, porque eu tenho um monte de gente trabalhando junto hoje, é transformar a vida das pessoas que me procuram, é impactar na vida das pessoas. E esse é o meu objetivo, né? Então... E como é que tu te viu, né, como operacional, né, formado lá, parte operacional ok, entregando, né, e como é que
tu te viu, né? Tu chegou naquela em olhar para tua clínica, né? Para o teu negócio e decidir eu preciso de uma gestão aqui. Preciso criar uma cultura organizacional. Eu preciso que todas as pessoas que estejam trabalhando comigo, elas entendam o foco da minha empresa, as entregas, que é entender e atender as expectativas do meu cliente. Isso eu acho que quem trouxe foi a pandemia. A pandemia trouxe muita coisa ruim, mas ela trouxe muita coisa boa para todo mundo também, né? E aí a gente em casa, sem poder sair de casa, e aí a gente vai estudar, né? Então, acho que foi nesse momento assim que eu tive o primeiro contato, comecei a estudar isso, fiz uma mentoria, depois fiz outra. Dentro da área de gestão. Dentro da área de gestão, daí gestão e marketing, né? Tá. Entendendo justamente essa questão do vender, não é uma venda diretamente, mas é a venda, né? Sim. Hoje o mundo está direcionando para isso, né? Já está direcionado, já existe isso, né? Se tu não está no Instagram, praticamente tu não existe, né? Sim. Então, se uma amiga te recomenda um cirurgião plástico, faz uma cirurgia com o Dr. Felipe, a primeira coisa que tu faz é abrir o Instagram e procurar o Dr. Felipe. Se ele não está lá, ele não existe, já vai para o próximo. Qual a entrega, né? Então, hoje é assim, então a gente, acho que foi junto, né? Essa questão da mídia social e gestão, que foi, e acho que está ligado uma coisa à outra. Com certeza. E aí, então, engatando ali nesse conteúdo aí, a necessidade ali da pandemia e tal, teve muito mais procura ou teve menos procura do negócio? Teve muito mais. Muito mais. Um boom de cirurgia plástica. O início da pandemia, tem várias fases da pandemia. O início, todo mundo em casa, todo mundo comendo, ninguém faz nada, né? E aí um segundo momento da pandemia, ninguém mais janta fora, ninguém mais viaja. E começa a lidar com os seus fantasmas, né? Então, um dos passos de muita gente foi procurar cirurgia plástica nesse momento. Foi um momento que eu acho que nunca existiu antes, assim, de procura. E aí o senhor sentiu a necessidade de buscar mais conhecimento, eu vejo que o senhor busca bastante treinamento, está sempre se atualizando, sempre viajando, né? Esse é um dos passos também que veio junto com esses estudos e mentorias, enfim. Eu acho que em todas as áreas, eu acho que nas empresas também e com a gente não é diferente. Hoje o mundo caminha para uma super especialização, né? Sim. Cada um faz só uma coisa. Exato. Ou faz quase só uma coisa, né? Exato. Ou seja, especialização, né? Não aí, ser o clínico. E aí tu tem que saber geral. tudo daquela coisa. E aí tu tem que ser o melhor. Isso é bom, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor no que tu entrega. Quantos anos, doutor, já atuando como cirurgião plástico? Eu estou indo para o 10º ano. 10º ano. Isso. Tá. E qual que é a cidade que você nasceu? Eu nasci em Santa Rosa. Santa Rosa. Noroeste do Rio Grande do Sul. Tá. E o que te trouxe aqui para Bento Gonçalves? Então, o meu irmão mais velho, que eu já citei aqui, é neurocirurgião, o Gustavo, né? Que sempre foi um exemplo para mim, tanto como pessoa quanto como profissional. Ele é neurocirurgião, enfim. Ele, por um convite, acabou vindo trabalhar aqui quando acabou a formação dele. E aí eu fiz minha formação em São Paulo, em cirurgia plástica, né? E eu já era casado. E aí a gente estava lá naquela questão, para onde a gente vai agora, né? Minha esposa é arquiteta, já era arquiteta. Ela é de Júlio de Castilhos, que é uma cidade pequena também, no centro do estado. Não quero ir para Santa Rosa, não quero ir para Júlio de Castilhos. Então a gente acabou seguindo o Gustavo aí, parando aqui em Bento Gonçalves. Vindo para Serra Gaúcha. Exato. É uma cidade próspera, né? Próspera, isso aí. Uma curiosidade, doutor. Cirurgia plástica, né? Específica. Hoje no teu consultório, tu atende mais mulheres, mais homens? Já foi menos homens, hoje é mais? Como é que é hoje isso? Mais mulheres. Na verdade, a busca do homem pela cirurgia plástica está aumentando bastante. Tá. Como o meu foco principal hoje é cirurgia da mama, então acaba que não tem um aumento muito grande. Eu opero homens,
principalmente nariz, né? Eu faço bastante cirurgia de nariz também. E lipoaspiração está aumentando bastante essa procura também. Ô Baga, ele faz o nariz. Pô, o Baga já falou que eu tenho que fazer cirurgia, né? A Clay falou que eu tenho que colocar os dentes. Eles querem dar uma geral aqui, né? Sacanagem. Olha aí, ó, vamos ver se, né, se o Bodega do Negócio tem aqui um desconto aqui pra nós aqui. É que a gente tem que fazer bullying com alguém, né? Pô, vou ter que dar um jeito aqui, ó. Não é só o feio que vão, os bonitos também vão, né? Isso aí é mais bonito. É mais bonito, hein? Tá, Olha aí. e doutor, então, hoje, por exemplo, se a gente for falar, né, nesses serviços de saúde dentro da estética, tu atende na parte da cirurgia de nariz, mama, Contorno o que corporal. mais? Contorno. É o principal. Tá. Orelha? Faço. Faz também. Porque aquela cirurgia da pálpebra Pálpebra. aqui que a mulherada depois dos 45, Isso, 50. isso aí. Tá, é bom saber, né? Porque a mulherada reclama e a gente precisa saber, né? Bom. Tá, e contorno corporal, quando que a gente fala em contorno corporal, entendo eu. Tu pode trabalhar desde a mama até o joelho. Isso, seria mais a lipoaspiração, abdominoplastia, né? Cirurgias Tá. que vão melhorar. Dá para, o por desenvolvimento. exemplo, tirar tipo de lugar que tu tem mais para repor onde tem menos. Isso, que a gente, Explica chama um de, pouco. a gente chama de lipoescultura, né? Isso, explica um pouquinho só pra gente entender. Sim, a gente, isso a gente chama de lipoescultura, né? Quando Tá. a gente tira a gordura de um lugar para dar contorno e enxerta em outro lugar. É muito comum no glúteo, né? No bumbum, para dar o contorno. Mas pode ser usado em outros lugares. Hoje, cada vez mais a gente faz na mama também, para melhorar o resultado, né? Para dar mais contorno, mais clivagem, que a gente chama, né? Para dar um decote mais bonito ou para melhorar a assimetria, né? Enfim. Dá pra mexer em bastante coisa pra melhorar. Tá, isso é bem importante. Então, eu também preciso fazer um... Tá, só tá. Isso aí depois eu vou negociar aqui, doutor. Eu vou negociar aqui. Mas deixa eu te perguntar, doutor, no contexto ali, né? Tu se formou e aí, né? Tu fez especialização, né? Tu veio para Bento. Que momento assim que tu decidiu empreender, abrir, né? Uma clínica? Como é que aconteceu isso? Porque às vezes, né? O médico ele se forma, ele acaba trabalhando no hospital ou ele, né? Acaba trabalhando numa outra clínica. Né? Como tu falou, né? Talvez a formação ela não acaba instigando assim a pessoa a empreender, mas sim, né, em servir. Como é que isso aconteceu para ti, né? Na verdade, por causa da minha especialidade, isso é um caminho natural. Né? Certo. A estética exige isso, que a gente tenha uma clínica privada. Né? Eu hoje praticamente não faço mais, mas desde que eu cheguei aqui eu fiz muita cirurgia reparadora no hospital, e aí isso é dentro do hospital, é uma demanda que surge dentro do hospital. Né? São pacientes que precisam de avaliação, queimaduras, retalhos, enfim, câncer de pele. Eu fiz bastante, hoje cada vez menos eu faço. Isso é uma demanda que surge de dentro do hospital, mas a estética ela demanda uma clínica privada. E isso que é interessante, porque quando eu comecei sem visão nenhuma de empreendedorismo. A gente é médico e aí a gente comete muitos erros em termos de gestão e hoje a gente fala muito eu digo cirurgiões plásticos, né, em experiência do paciente, porque não é só o resultado que eu vou entregar. O resultado, ok, eu tenho um limite, eu não posso entregar mais do que isso, né? Não posso entregar melhor do que o ótimo, ou do que, enfim, mas aonde eu posso entregar mais? Então aí vem a questão da empresa, né? E aí que vem aquela questão do jeito Disney, né? Se a Disney administrasse o meu hospital, né? É isso aí. Então... Importante aqui, então, com essas observações que o doutor fez aí, é o estar atento e preparado às oportunidades, né?
Porque quando a gente fala então com a parte da estética, isso não é só fazer, eu quero fazer a orelha, quero fazer meu lábio, quero fazer o peito e tal. Aí tem a parte que, isso envolve também a parte que vem do hospital, quando o cara sofreu um acidente, que queimou, isso aí o senhor já não atende mais isso? Hoje praticamente eu não faço mais. O senhor é só estética, então? Hoje sim. Peito e tal, nariz, orelha, isso aí parte... E corporal entendi. total. Corporal total, tá, sim. Se acabar com o pneuzinho aqui, dá jeito. A gente resolve. Entendi. É legal, porque, tu vê, eu nunca me atentei a essa parte aí, né? Porque, claro, hoje a especialização do senhor é só estética, né? Mas o cirurgião plástico, ele faz essa parte aí, atende o cara que vem do hospital, acidente e tal. É reparador que chama. Isso. Cirurgia plástica estética e reparadora, né? Sim. Reconstrução de mama também. Sim. Fiz bastante hoje. E falando em reconstrução de mama, eu acho que isso aí é uma curiosidade, e até que nós falamos que o câncer é uma doença assim silenciosa, né? Que eu acho que afeta um monte de mulheres, tem uma porcentagem muito grande que faz isso. Cada vez mais, né? Tipo hoje, se for fazer falar uma porcentagem assim por cima, grosso modo, é o que? 30% das clientes do senhor? De reparadora? Não. Hoje bem baixo, hoje eu faço bem pouco. Já foi bem mais. Caramba. Ele faz estética, né? Sim, não, mas a estética é tipo assim, o câncer de mama. O senhor atende daí isso não aí, é estética, aí configura como reparador. Mas desculpa aí, é que eu Isso é importante, justamente para isso. Mas é uma pergunta válida, né? Porque o que a gente faz aqui, tipo assim, é exatamente esclarecer essa parte aí, né? E ver a necessidade dessa observação que o doutor falou ali, da parte do empreendedorismo, porque independente, ele é médico, tá? Tudo bem. Mas nós, em qualquer outra profissão, em qualquer outra atividade que a gente exerce, a gente tem que estar preparado, né? O Vini, como professor, apareceu uma oportunidade para galgarear outra faculdade ou uma empresa maior, enfim, tem que estar preparado, tem que estar pronto. Primeiro se preparar, claro, né? E depois estar pronto, né? Outra coisa que eu achei muito interessante que o senhor falou, o entregar ótimo, né? Eu tenho um colega meu que ele faz vinhos, né? Inclusive aqui nós queremos dar um abraço ao nosso patrocinador aqui, a Adega Mazuquim aí. Ele faz vinhos. E ele falou, na adega dele, ele faz vinhos para, como é que fala, que a gente falou ali, que o cara tem? Grupos? Confrarias? Confrarias, né? Para confrarias de vinhos, aonde esses caras das confrarias de várias cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, tal, os caras entendem de vinho. Sim. E ele faz os vinhos exatamente para isso, esse meu amigo. E ele falou assim, numa entrevista que ele teve, aí a menina pediu assim, qual que é o melhor vinho que o senhor tem? É o seu Chardonnay? O meu Chardonnay é bom. E o Taná? O meu Taná é bom. E o Merlot? E o meu Merlot é bom. Isso o senhor está querendo dizer, então, que todos os seus vinhos são bons? Ele disse sim. O meu ponto de vista, a minha exigência em relação ao vinho, eu não entrego o meu vinho para a confraria se ele não esteja na minha régua de 93% até 100%. Se não for nessa régua ali, eu não entrego para o meu cliente, porque os caras entendem de vinho. E aí então eu levei esse assunto aqui porque o senhor comentou ali, eu entrego o meu melhor, né? Entrego o ótimo, tem que ser ótimo. Tem que entregar sempre 100%. Até existe uma situação que nessas mentorias, conversando, estudando e tal, um colega trouxe uma situação que é bem interessante, que eu comecei a adotar para mim, que é a alta performance, né? Sim. Se a gente vai ver um atleta de alta performance, que não é o Neymar, né? O Neymar não é um atleta de alta performance, ele é um excelente jogador. Sim. Cristiano Ronaldo. Exato, Cristiano Ronaldo é um atleta. O que ele faz? Ele cuida da parte mental, ele cuida da parte física, alimentar. ele cuida da parte alimentar e ele consegue entregar mais.
Então, na minha profissão, eu preciso fazer isso também. Porque eu tenho que estar 100% para entregar o melhor resultado Interessante. em cada cirurgia. Exatamente. Né? E eu te questiono o seguinte, claro, a gente vai falar numa cirurgia de mama, né, que de repente a pessoa já saia no mesmo dia, de repente em poucos dias depois, né, ela já possa voltar pro local de trabalho dela. No Mas dia quando seguinte. Hoje. isso, Já no dia seguinte? no dia seguinte, Hoje sim, a gente faz uma isso recuperação é rápida. Muito bom. Mas quando as cirurgias elas são mais complexas, né? Hoje tu tens dentro da tua gestão, né, da tua equipe interna da clínica, todo um respaldo, por exemplo, de nutricionista, de, não sei, massoterapeuta ou uma indicação para o pós. Como é que funciona isso? Hoje eu não tenho essa equipe multidisciplinar, não. Dentro não? Dentro não, eu tenho parceiros. Tá. Eu trabalho hoje com parceiros. E aí vem uma questão bem difícil, às vezes, de resolver dentro de uma cidade menor. Né? Essa é um dilema quando tu, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Onde a gente ou é maragato ou é chimango, né? Ou é gremista ou é colorado, ou é de um lado ou é do outro. Sim. Né? Eu tô sabendo, já vi. Tô sabendo. É gremista ou colorado? Depois o doutor vai falar. E aí a gente é muito delicado montar essas questões onde pode, tanto para mim quanto para outro profissional, limitar, né? Porque às vezes não tem empatia com o profissional, não vai te procurar porque tem um profissional, entende? Sim. Então tem alguns profissionais, eu tenho toda uma rede que atende todas as áreas, mas a maioria é de parceiros. Tem muita coisa dentro da clínica. Tá. O que hoje tu tens dentro da Enfermeira. Tá. Tem minha assistente, técnica de enfermagem, que é instrumentadora, e faz meu braço direito, né? Tem a gestora e tem a secretária. E tem a secretária. Isso. Hoje as tuas cirurgias, por exemplo, alguma coisa tu ministra e faz dentro da clínica, alguma coisa fora, como é que funciona? Não, porque eu não... Uma coisa que é fundamental para mim é a segurança. Eu acho que ela vem junto com o resultado, não vem nem antes nem depois, porque o resultado tem que vir em primeiro lugar, mas junto em primeiro lugar tem que vir a segurança. Né? Então, eu só me permitiria fazer dentro da clínica se eu tivesse uma clínica com uma estrutura de um hospital. E aí não faz sentido, em termos de gestão financeira, falando, daí, ter uma clínica onde se faz cirurgia. No meu ponto de vista, né? Não existe um certo ou um errado, mas no meu ponto de vista, em termos de gestão, em termos de custo, quando a gente tem um local que consegue me entregar toda a segurança para fazer a cirurgia. Então, cirurgias eu só faço dentro do hospital. Na clínica são pequenas coisinhas que não trazem risco, né? Ah, perfeito. E aproveitando, né, eu acho que isso que tu está comentando, né, doutor, para quem está assistindo, né, e principalmente, né, quem tem a intenção de fazer, né, uma cirurgia plástica, o que tu deixaria assim de informações, o que a pessoa tem que procurar antes, quais as informações básicas, né, para procurar um bom profissional? Eu acho que são duas coisas que são importantes. Primeiro, sim, se preocupar com a sua segurança. Né? Tem risco, uma cirurgia tem risco, atravessar a rua tem risco. Né? Se a gente fechar os olhos e sair correndo, o risco de ser atropelado é grande. Se olhar para os dois lados, atravessar na faixa, pode vir um carro e te atropelar igual, né? Mas o risco ele é mesmo pequeno. Cuidando. Então, primeiro é se preocupar com a experiência, a preocupação do profissional com a segurança, a formação e a preocupação com o estudo continuado, porque você também trabalha na área de saúde e as coisas mudam muito rápido, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã, a gente se contradiz alguns anos depois, porque a gente vê que os estudos estão mostrando que aquilo lá não era o melhor, agora tem outra verdade, as verdades mudam, então a gente tem que estar acompanhando isso, senão a gente vai ficar defasado, né? Então, se preocupar com um profissional que está estudando, que está preocupado com a segurança e que tenha uma conexão. Não adianta.
se não sentir segurança, se não tiver empatia, não vai dar certo para os dois lados. Eu vi o pessoal falando antes sobre o que não fazer, né? Que é o mais importante do que o que fazer. Para nós também. Hoje eu aprendi a demitir pacientes também. Ótimo. Tem uma frase que é atribuída ao Pitangui, mas ninguém sabe se foi ele que falou mesmo. Ela é muito repetida, mas que eu ganhei muito dinheiro com os pacientes que eu operei, mas eu ganhei a minha reputação com aqueles que eu não operei. Sim. Né? Eu disse não antes. Porque se não tem indicação ou se não tem empatia, se não tem a conexão, tanto do lado do paciente quanto do lado do profissional, eu acho que a cirurgia não deve acontecer. Né? Porque porque daí tu não vai conseguir impactar na vida da pessoa, tu não vai conseguir. Aí eu estou fugindo do meu propósito como clínica, né? Como cirurgião. Não vou conseguir transformar a vida de ninguém se eu não tiver uma conexão com essa pessoa. Tu vê que vai muito mais além, né, do que simplesmente fazer o entregar, vamos dizer assim, eu não sei como se caracteriza, é um serviço, né, um resultado do serviço. Uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço, né, mas vai muito além, né? Vai muito além. Vai muito além. E eu acho que essa observação é bem importante, né, para quem está assistindo, né, para profissionais que prestam serviço, né, eu acho que é bem importante a gente entender que às vezes não é simplesmente entregar o produto ou o serviço, né? Precisa ter um propósito por trás, né? Isso é a essência, né? Esse é o ponto principal, é o propósito. Né? Qual é o teu propósito? E é difícil, né, as pessoas enxergarem, né, a empresa enxergar isso, né? Chegar o propósito nosso é isso, né? E aí tu falou da questão da cultura da tua clínica. Também é algo difícil da gente trabalhar, né? É difícil estabelecer e difícil trabalhar, mas eu acho que elas são fundamentais, os dois. São fundamentais, exatamente. Porque eu entendo o propósito como um fim, né? Onde a gente quer chegar. E se tu não tiver o teu propósito, tu não vai saber para onde ir. Sim. Tu vai atender todos os pacientes, vai ser generalista, tu não vai poder dizer assim, opa, o meu propósito eu sei, mas o teu não está de acordo, então não dá, né? Exatamente. Nós falamos, o senhor tocou no assunto antes dessa parte do digital, né? Uhum. E aí eu acho que vem exatamente assim em torno do propósito, junto com o propósito, né? Vem o nicho, né? O nicho de cliente que tu quer para ti. E a mesma coisa é o digital, né? Ele tem que saber que cliente que eu vou querer, a empresa, que perfil de cliente que eu vou querer atender. Porque eu não consigo atender todo mundo, né? Eu tenho que saber aquilo que eu quero. Eu não vou conseguir atender bem todo mundo, justamente. Exato, atender bem. Olha o detalhe, entendeu? Então, vocês meninas que estão procurando fazer uma cirurgia e tal, olha o mágico aqui que o doutor acabou de falar. Atender bem todo mundo. E eu levo aqui, eu quero lembrar aqui a clínica, né? Da Clay ali, que foi um negócio que eu fiz meus dentinhos lá na clínica, tá? Então, o que me chamou a atenção, um abraço pro Dr. Jerônimo lá, né, cara? Que eu percebi que ele era bastante enfático, cara, extremamente cuidadoso com aquilo que ele fazia, porque o jargão lá qualquer, Clay, fazer bem feito. Fazer bem... Não adianta fazer, né, por fazer, mas fazer muito bem feito, né, a questão. É isso aí. E atender, e às vezes as pessoas, elas têm a questão, né, eu quero ficar com um sorriso, ou ficar com o corpo igual lá do artista. Mas o teu biotipo, a tua estrutura é outra. Cada pessoa é única, né? Isso. Então, eu sempre digo que são pessoas reais dentro do mundo real e com uma expectativa. Então, a realidade minha é minha, tua é tua e assim por diante. Então, se fazer entender no momento da comunicação e a empatia. Exatamente, essa é uma coisa fundamental também que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Estudando, e que é justamente o alinhamento da expectativa antes de se fazer uma cirurgia. E aí vem outra questão, se a gente percebe que o paciente tem uma expectativa que não é real para ela,
é melhor não fazer a cirurgia. É melhor não fazer. Então eu não tenho vergonha nenhuma em dizer para uma paciente que eu identifico isso, dizer, olha, eu não tenho capacidade de te entregar isso. Aí vem Eu não sou apto a te entregar isso, eu não tenho capacidade, não tem problema, eu não tenho mesmo. Sim. Quando eu identifico isso, né? Sim. Então... E hoje em dia, assim, são pessoas reais e a vida real. Aqui de um pouco tem pessoas que precisam estar perfeitas, com o corpo bonito, com o nariz bonito, tudo perfeito, porque elas vivem disso, né? Vivem da imagem. Aí tu tens uma pessoa que trabalha atrás, né? Eu digo no bastidor, mas aquela pessoa se espelha naquela pessoa. Sim, que trabalha com a imagem. Então é tudo muito relativo, né? A gente almeja ser algo e aí de repente chega lá para ti, que tu é o cirurgião, dentro de um contexto, doutor, faz um milagre para mim, né? Mais ou menos isso. E como é que tu deve te acontecer, né? Disso, eu quero ficar com o peito igual lá do fulano. Eu tô curioso para saber alguma coisa nesse nesse sentido aí. sabe? Não sei se também, né, deve ser emitido que... Comparativos, essas É uma falas. forma genérica que a gente está falando, né? Não vai quebrar Não específico. a linha ética, né? Isso, uma fala específica. Isso é uma coisa fundamental, a gente não pode perder a ética em nenhum momento, mas são coisas genéricas, né? Então a gente não vai expor nada. Então, sim, é bem interessante essa questão, linkando tudo que a gente está falando, porque isso já aconteceu muito, mas hoje acontece muito pouco. Por quê? Porque eu comunico muito na rede social. Então hoje, mesmo que as pacientes, e a grande maioria chega por indicação de outras pacientes, elas também chegam pela rede social, porque elas pedem a indicação e elas vão procurar na rede social e elas começam a acompanhar e ali na rede social vai haver ou não uma conexão. Sim. Então isso já é antes do consultório hoje. Existe a jornada do paciente hoje. Isso aí. Ela começa antes de chegar no consultório. Então quando chega lá para sentar, a grande maioria, não todos, não todas, mas a grande maioria já tem, né, uma trajetória onde já conhece, já sabe muito como é a minha forma de trabalhar. Então acontece muito menos isso hoje, de comparação, porque eu falo muito isso e porque eu comunico muito isso. E isso aí, doutor, não sei se tu sabe, tá, mas todo mundo aqui é formado na área do marketing, tá? E a gente estava falando muito, né, a experiência do cliente que vem dentro, né, da questão do marketing, né? E tudo isso que tu fala é a jornada do cliente. Exato. Né? E eu entendi que tu foi buscar esse conhecimento e daqui a pouco ele sabe até mais que nós, que somos formados, né? Ele já... Não tem essa pretensão. Temos 2 doutores aqui, é doutor de marketing também. Só não posso dar atestado e fazer cirurgia ainda, né? Vamos deixar para próxima. Mas aqui que tu comenta, né, essa jornada do cliente, né? E tu vem dizendo que tu trabalha isso nas redes sociais. Isso. Nesse momento que tu trabalha, tu posta os vídeos, tu posta informações, essas pessoas que vêm te acompanhando, talvez pela indicação de alguém, isso, né, quando ele vem te acompanhando e antes dele chegar no teu consultório e falar contigo, é toda uma jornada. Exato. E essa jornada já gera empatia contigo. Exato. Ou não. Ou pode ser que não. E aí né? esse paciente não vai vir. Isso aí. Porque Mas o que vai lá ninguém conecta com todo mundo. Isso aí. Mas eu acho que é interessante aqui que toda essa jornada, se gera empatia ou não, né? Tem as duas opções, mas se gera empatia, ele vai até o teu consultório e fica mais fácil esse relacionamento. Exatamente. Ele já começou. Ele já começou. Então já se encurta talvez a jornada ali, né? De certa forma pessoal, mas já teve lá nas redes sociais. E por isso que as redes sociais ela é muito importante para qualquer tipo de negócio. A gente, né, tem aí o podcast, né, que a gente já colocou, né, um dos episódios, que é do marqueteiro, né, confesso, o Marcos, né, ele dá algumas dicas. Então, pessoal, se liga aí, né, quem não assistiu ainda, tá aí, né, nos episódios, eu não lembro se é o sexto episódio, então procura aí, tá, pessoal, que tem aí algumas dicas que fala justamente nessa questão do marketing, né, e vejo que é importante até para a área, né, da saúde. Qualquer área. Para qualquer área. Voltando àquilo que a gente falou,
todo mundo é vendedor. É isso Todo aí. mundo é vendedor, isso. É isso aí. Né? Nem que seja vender uma ideia. Sim. Nem que não seja por dinheiro, mas está vendendo. Né? Eu acho que é a primeira vez na vida que eu ouço um médico falar em Marketing. empreendedorismo, marketing E vendas. e vendas. E tá vendo como isso é uma coisa que está enraizada na nossa cultura? Exato. Que o médico não pode falar sobre isso, exatamente. ou não pode Não. estudar isso, não pode. Então todo mundo, não só o médico, mas todo mundo tem essa cultura disso. Mas esse é o principal erro, Sim. porque sim, precisa. Né? Precisa ter uma gestão, precisa ter toda essa Sim. preparação. E até Mas talvez é o teu diferencial, né? É o diferencial. Hoje, Exatamente. e por ser já um nome renomado, uma clínica, né, que tem uma reputação, né, talvez isso te ajudou, né? Ajuda no crescimento e ajuda a aumentar a entrega. Sim. Tanto da alta performance, porque existia um momento em que eu achava que eu tinha que fazer o financeiro, eu tinha que fazer a comunicação toda com a paciente, eu tinha que fazer... E aí eu não consigo entregar... Não. Eu não consigo ter alta performance. Sim. Sim. Né? No momento que a gente começa a delegar aquelas coisas que outras pessoas podem fazer melhor do que eu, né? É isso aí. Eu consigo focar naquilo que eu posso entregar e entregar melhor. Sim, a questão de se tu tens aquela entrega que é a experiência do cliente contigo, a questão da empatia, de tirar todas as dúvidas, de entender aquela pessoa que está na tua frente e tu não precisar te preocupar com todo o resto, isso já te dá um alívio total, né? Porque eu também tenho clínica, a gente sabe que às vezes a gente faria muitas, mas a gente precisa das pessoas. Não faz com excelência, né? A gente precisa das pessoas porque a gente precisa entregar muito bem feito o que a gente entrega. Exatamente. E isso até aí eu vou fazer um elogio aí a minha equipe. Hoje eu estou com uma equipe sensacional em que eu confio muito e que entregam muito para a clínica e para as minhas pacientes. Então isso ajuda com certeza a gente... Ter a equipe muito bem alinhada, né? Que elas entenderam o propósito, né? Os valores, a missão lá, todos os princípios da empresa, né? Não da clínica, da empresa, e elas estão alinhadas com isso. Então isso é uma questão de gestão da excelência. Isso Não aí. tem outra configuração. Ô, Vini, enquanto que o doutor come uma carninha aí, que aproveita que tá quentinha, faz o nosso comercial aí. Com certeza, né, pessoal? Hoje eu não tô na água aqui, mas, né, a gente tá com o Baga tá tomando um chopp aqui do nosso patrocinador, Sudbrau, tá? O nosso, né, melhor chopp aqui da Serra Gaúcha, pessoal. Também a gente agradece aqui a Casa de Carne dos Amigos, que é o nosso patrocinador oficial aqui da carne. Então, se você está procurando uma carne para o final de semana, fazer aquele churrasco, tá aqui, né? Só chegar ali na Casa de Carne dos Amigos, desculpa. E aí, fala que vocês viram aqui no Bodega do Negócio que vai ter aquele desconto, né, para vocês. E atendimento, exatamente. né? Chega lá e diz, ô Joel, e lá no Bodega de Negócio, lá, tua carne, lá, os caras falando muito bem e tal. E o Joel tá dando desconto, né, pessoal? É só falar que vocês viram aqui no Bodega do Negócio, né? É isso aí. Nosso amigo Niquete também, vamos lembrar nosso amigo Niquete. Valeu, Beto, um abraço aí. Sempre parceirão ali. Fazer o rancho, né? Só Contextuando com um negócio aqui que o doutor está falando, atendimento, excelência e tal, que como é que é, o batalhão, né? O batalhão que veio aqui, o Júlio e o pai dele, Julião. falaram sobre atendimento aí, adorei, doutor, que o senhor falou da sua equipe, que isso aí eu acho que é fundamental, quando o líder, ele elogia a equipe, né? Porque é isso que faz com que dá mais orgulho, dá mais prazer em trabalhar, em fazer a coisa, né? Porque eu acho que engrandece, né? Engrandece o colaborador com isso. E todo mundo que gosta do elogio, ao mesmo tempo ele tem que saber, da mesma forma, receber uma crítica, né? E que essa crítica seja construtiva. Seja construtiva. E aqui cabe também, já que nós estamos falando de beleza, de mulher bonita, lembra quem?
Eu lembro da nossa querida entrevistada, né? A Karine, né, cara? A Karine Amaral. Karine Amaral lá também, que daí eu penso assim, né? Eu digo, certamente aconteceu porque um dia ela foi lá na clínica da Clay, né? E ela é perfeita, toda maravilhosa, né? Tal, tem tudo. Eu digo, sim, mas vai fazer o que naquela mulher lá? Acontece situações assim que vem uma mulher perfeita, linda lá, e ela quer dizer, eu quero botar mais um pouquinho aqui, eu quero tirar mais um pouquinho aqui. Então, essa é uma questão muito importante na cirurgia plástica, entender o que a paciente busca, qual a expectativa de resultado e se a gente consegue ajudar. Então, sim, acontece de ter pacientes que se cuidam, tem um corpo bonito e tal, e tem algum pequeno detalhe que muitas vezes outros não enxergam como um problema, porque isso é pessoal, a cirurgia plástica aí vem uma grande questão. Eu quero fazer a cirurgia porque o meu marido quer que eu faça. Tá errado. Não vamos fazer. Mas tu não quer? Não, eu acho que eu não preciso, mas ele... Então tem que fazer isso. Perfeito. Mas foi muito legal. Foi por ela. Exatamente. Foi ela. É aí que tá. A cirurgia plástica é pra si. Eu estou incomodado com alguma coisa e eu quero melhorar. E aí eu vou te dizer, eu consigo melhorar ou não. Se eu conseguir melhorar, ok, tá indicada a cirurgia. Às vezes me perguntam, doutora, acha que tem indicação de operar minhas pálpebras? Tá, mas te incomoda? Não me incomoda. Tá, então não tem indicação. Eu nem vou te dizer se dá para melhorar ou não. Se não te incomoda, por que vai mexer? Né? Só deixa... Mas é ela que foi, que procurou e ela que pagou, tá? Só que, mas agora, né, do nariz ela já me incomodou já. E vocês estão me impressionando aqui. Eu vou negociar com o doutor aqui, né? Dentinho, narizinho, psicólogo. Tu tá mal, hein, doutor? Doutor Vini aí, pô. Mas, ó o detalhe aí, pessoal. Agora, sem brincadeira, né, cara? Ó o detalhe aí, ó. Se o profissional, ele não for, assim, categórico, ele não for... ético, ele vai fazer pelo dinheiro. E quando é pelo dinheiro, a coisa não funciona. Né? Não, aí a gente entra justamente. Em primeiro lugar vem a moral, né? Sim. Porque aí vem o propósito também, né? Qual é o teu propósito? É ganhar dinheiro ou é... Sim. Né? Entregar o 100%. E aí vem em qualquer área, não precisa ser na medicina, não precisa ser na cirurgia plástica. O dinheiro vai ser a consequência, eu acho, né? Se tu busca a moral, a ética, o dentro da moral, né? Se tu tá dos princípios morais, se tu tá trabalhando em qualquer área, não precisa ser na medicina, com um propósito dentro né? não fugindo da ética, o dinheiro é a consequência, natural. Nós falamos aí se acontece alguma situação de alguém bonito lá, querer assim, uma mulher perfeita, querer fazer alguma coisa, o doutor confirmou que sim, né? Existe essa possibilidade aí, porque, tudo bem, eu também sou bonito, mas um narizinho podia fazer, né? Então, não dá adianta, né, Vini? Meu Deus, o ego. Viu como é que tá o bonitão aí, ó. Mas aí acontece o quê? Eu gostaria aqui de lembrar, então, que é uma oportunidade essencial, porque nós estamos falando de beleza, né? E beleza, a mulher precisa de joia, então aqui eu quero lembrar da nossa patrocinadora, Lamei Joias, né? Que hoje trabalha bastante com réplicas maravilhosas, nós estamos falando de marcas, então consultem lá, Lamei Joias. Aí eu gostaria de falar aqui também, o doutor comentou, muito bem lembrado, da Conex MD, né? Conex Mar Digital, nossa patrocinadora também. Então, busque informação lá no Instagram, Conex com 2 E de escola. Beleza? E falando de saúde, né? Saúde, né? Vamos falar da academia do Falcão, né? Academia do Falcão lá, onde é que eu vim, batia bem, o cara diz, mas isso aqui não é o cabelo. Eu digo, não, isso aqui é o Vini. É o cabelo, cara. Esse cara aí batia bem. Eu digo, não, eu não acredito. Ele nunca falou isso aí pra nós, né? Ele esconde o jogo. Batia bem. Aqui, ó. O pessoal não vai entender. Como é que é? Da Globo, né? Da Malhação. Malhação, que tal? Esse cabeludão, crespão, Vini. Só faltou o olho azul pra dar certo aí. Que maravilha. E a cirurgia no nariz. E aí eu vou perguntar, aproveitando aqui pro doutor aqui, quanto que eu gastaria, ou se tem conserto, né? Não é gastar, é investimento. Investimento. A palavra certa é investimento. Então essa é uma questão bem importante, porque
A gente recebe muita pergunta pelo Instagram até, assim, qual é o custo, né? E a gente precisa diferenciar custo de valor. Boa. Eu acho que o principal, quando tu vai buscar uma cirurgia plástica, é entender o valor da cirurgia, né? O quanto aquele profissional vai te entregar, o quanto ele vai estar dedicado à tua cirurgia, quanto ele vai estar dedicado ao teu atendimento, quanto a equipe toda vai estar dedicada a isso, quanto ele tem de formação para isso, quanto ele tem de experiência para isso. Pode ter complicação? Pode. Qualquer cirurgia plástica pode ter complicação. O quanto ele vai te dar atenção e resolver a tua complicação. Isso tudo é valor. E aí isso vai gerar um custo, né? Então o preço ele é ligado ao valor. É o valor, né? Mas é importante tu entender o valor. Justamente, né? Quanto entrega de valor, né? Tem relação com o preço. Isso para qualquer coisa. Para qualquer serviço ou qualquer produto, né? E agora aproveitando, né, que tu comentou, doutor, muitas perguntas que vêm, né, pelas redes sociais. Tu falou aqui em valores, né? Mas qual é a principal dúvida ou pergunta que as pessoas têm relacionada, né, à questão de uma cirurgia plástica? Sabe que uma das perguntas que eu mais recebo é qual é o preço da prótese de mama. Uma das perguntas que eu mais recebo. E essa sempre é a minha resposta, justamente, porque a gente precisa entender, muitas vezes muda uma cirurgia de um paciente para o outro, porque não são iguais, né? Ninguém é igual. Então, se muda a cirurgia, vai mudar o custo também, né? Tem também, doutor, a questão, por exemplo, eu estou imaginando uma hipótese, né? Eu te mandei lá, eu quero saber o preço, né? Aí, vamos supor, não tem essa questão da ética e tal, do valor e tal, e tu vai me responder, vamos supor, sim, é 25 mil, vamos supor, aleatório. Aí, eu vou fazer a consulta lá contigo, mas aí eu tenho vários problemas de saúde, vamos supor, hipertensão, obesidade, diabetes, né? E aí lá pelas tantas eu sei o preço, mas eu não posso fazer. Então eu acho que isso é bem importante para não se dizer, custa isso, porque tu vai banalizar Exato. o serviço, porque é saúde. Tu não pode fazer nada de errado, tu não pode entregar nada de errado, né? Exatamente. E tem muita gente hoje que busca preço para fazer cirurgia plástica. É uma escolha, cada um tem a sua escolha, né? Tem muito, e tem gente que entrega preço. Aí o preço é caro, né? Custa a vida, né? Nesse caso. Mas são escolhas e cada um tem sua escolha e cada um tem a liberdade de escolher, né, o que vai buscar. Que pode ser o caso, ótima pergunta essa da Clay ali, pode ser o caso da situação assim, tipo, óbvio, tem situações aí, tem problema de saúde que não vai dar para fazer cirurgia, né, por causa que vai complicar e tal. Não, mas doutor, mas eu quero fazer, não sei o quê. Isso é óbvio que o senhor não vai fazer, né? Não, Mas tem gente que faz. Hoje, como eu disse antes, cada vez menos. É bem difícil hoje chegar um paciente que não está apta à cirurgia no meu consultório, porque eu falo muito isso, eu comunico muito isso na rede social. Importantíssimo. Mas ainda chega. Tem algumas pessoas que não chegam pela rede social, que não tem rede social, ainda existe, né? Sim. E aí sim, a gente procura tentar ajudar de outra forma, né? O que mais chega é paciente acima do peso, que não está apto a fazer cirurgia porque não está no momento ideal. E aí a gente tenta ajudar o caminho, né? Tentar ajudar a encontrar o caminho para depois realizar esse sonho. Exatamente. Interessante. Cirurgias pós-bariátricas. Tu realiza esse tipo de procedimento? Faço. Que é a remoção de pele? Isso. O principal é abdômen e mama, né? Mas tem braço, perna também faz. Tá, porque me veio em mente agora essa questão, né? É uma população que está aumentando cada vez mais, né? Porque tínhamos muito obesos. Hoje
está diminuindo, tanto por as pessoas se preocupar com a saúde, quanto, sim, por fazer cirurgia bariátrica. Sim, eu acho que agora está também mais acessível, né? Porque uma vez era muito difícil, né? Isso. Se a gente levar 15, 20 anos atrás, né? Isso. Tá. Essa era uma questão também que... Tu estava com essa dúvida aí? Porque eu tenho, tipo, no dia a dia a gente tem, né, clientes, pessoas que a gente conhece, né, que vão fazer uma cirurgia bariátrica e às vezes essas pessoas, elas não perdem 5 quilos, 10 quilos, é 50, é 70, 80 Isso. quilos. E daí o que acontece? A pele, ela não volta... Não volta pouco, sobra o abdômen avental, que a gente chama, né? A mama cai. E aí é só com cirurgia sobra no mesmo. braço, só com cirurgia. Porque o exercício físico, ele trabalha gordura e músculo, não a pele. Não a pele, né? Pele, pelo contrário, a pele de quem perde muito peso, assim, e perde rápido nesses casos, ela fica com uma qualidade muito ruim. Né? Perde elasticidade, perde colágeno, né? Então, só com cirurgia mesmo. Sim. Doutor, eu acho que, né, relacionado à questão de negócios, né, da clínica, tu falou da tua equipe, né, eu acho que é bem importante, né, a gente falou aqui, né, de pessoas. O que tu percebe, assim, que nas pessoas, né, o que te ajuda, o que te contribui e te agrega, né, na tua equipe quando tu fala de pessoas? O que elas contribuem para o teu negócio, né? Toda essa equipe aí, o que tu considera importante? Então, em primeiro lugar, as funções, né? Claro, o financeiro, a DAI, que é hoje eu chamo de concierge, né? Porque ela acompanha as pacientes em toda a jornada, do início ao fim. Ela que acompanha a jornada ali. Como é que é o nome, doutor? Concierge. Da pessoa? E o nome do profissional? Daiana. Concierge. Que é o que a gente chama, porque justamente ela qualquer dúvida que a paciente vai ter sobre todo o processo, ela vai resolver, ela entende de todo o processo e ela como se pegasse na mão e... Tipo a inspeção de qualidade. E levasse, ela vai acompanhar em todo o processo. Ela vai toda a jornada dele, né? Eu conversei... Fornecer as orientações, as ferramentas, criar enfim. É a pessoa que vai atender esse cliente se ele ligar com alguma dúvida. Isso. Hoje não liga. Eu tenho um grupo de WhatsApp com cada paciente, onde está eu, o paciente e toda a equipe. Olha, é o diferencial, hein? Isso é o diferencial. Na época. Mas é um grande diferencial. Mas uma evolução, a gente vai buscando coisas que a gente pode melhorar. E isso melhorou muito, Muito bom. a experiência do paciente, justamente. Porque está Legal. muito melhor atendido. Consultas online hoje, porque Faço. eu vi que tu tens essa questão, né, dos anúncios, da questão Sim. dos impulsionamentos, né, para abranger uma região maior e pacientes que de repente tu não atingiria pela indicação, né? Sim. O que isso tem? Hoje ainda é um percentual baixo, mas está crescendo bastante. Né? Mês passado, essa semana eu tenho uma cirurgia de um paciente que mora na Austrália, veio visitar a família e aproveitou para fazer a cirurgia. Mas essas consultas online tu já administra, tu consegue administrar. Sim, a gente consegue fazer, faz. Tem paciente de Santa Maria, tem paciente de vários lugares, outros estados, outras cidades, outro país. Outros países. Isso aí. E falando isso aí... Esse ano eu operei uma paciente que mora no Japão, é originalmente daqui, da região, Certo. veio visitar a família, justamente, veio com a cirurgia marcada já. Fiz a consulta presencial, a gente precisa fazer porque tem alguns detalhes, mas um dia antes da cirurgia, fiz a cirurgia, ela fez a recuperação e voltou para o Japão. Sim, porque eu acredito que Da Alemanha, ano passado.
Porque muitas vezes existe no termo, né, da saúde uma anamnese, né? Isso. Que a gente tem que fazer com o paciente, Isso, né? mas aí tu online ele Online dá para uma consulta bem legal, a gente faz a análise das fotos e aí é o que a gente chama de pré-consulta, porque tem algumas coisas que podem ser confirmadas na consulta presencial, mas a cirurgia já pode estar marcada, né? Mas doutor, agora me veio um insight aí, e eu tenho uma agência de mídia digital, né? E aí nesse insight aí eu vou te dizer o seguinte: imagina o quão importante e relevante é essa tua prova social aí. A prova social, tipo assim, dessa tua cliente que veio do Japão, fez a cirurgia e pá, uma prova social dela, um depoimento dela. Essa que veio da Alemanha o ano passado, mesmo esquema assim. Sim. E eu percebi isso, o profissionalismo do doutor, porque essa semana a gente almoçou junto, daí ele falou, e aí ali tipo assim, quando o Vini já falou 3 vezes, eu acho que já mencionou o diferencial, né? E eu percebi assim a preocupação do doutor em relação da equipe, do profissionalismo da equipe. Por quê? Porque ele tem que entregar 100%. Então não tem 95%, aí é 100%. Porque é o sonho dela. Assim como uma cliente hoje guardou o resto da vida, enfim, guardou 15 anos de dinheiro para comprar o carro dela, para comprar o carro novo. Isso aí pode ser o sonho de uma mulher, né, Clei? O sonho de uma mulher, eu quero botar... Sempre é um sonho, né? Sempre é. Sim, eu guardei dinheiro, juntei todas as minhas economias e tal, para mim botar o peito, para mim fazer uma lipo, enfim, o que seja. Mas é para qualquer contexto, né? Eu pego exato. até na universidade, né? Tem gente que... eu já dei aula para pessoas com mais de 60 anos, né? Fazendo um curso superior e pagando, né? Porque é um sonho de se formar, então acho que mexe com os sonhos, né? Não, a gente tem que entregar o máximo. Principalmente aqui, né? Não, e a Sempre questão, muito bom. sim. Mas a questão de entregar 100%, claro, é um pouco mais delicado, um pouco mais não, é bastante mais delicado na minha situação, justamente porque lida com isso, né, com uma expectativa, com um sonho, mas eu acho que até como mensagem aqui no podcast de vocês, eu acho que a gente, qualquer área, qualquer profissional, em qualquer empresa, a gente tem que entregar 100%. Sim. Né? Isso aí. Claro que muitas vezes tu vai fabricar alguma coisa, se der errado tu joga fora e fabrica outra. Só vai perder dinheiro, né? Sim, não vai impactar na vida de ninguém. Boa. Ok? Ótimo. Então, realmente, eu não posso fazer isso. Sim. eu não posso jogar fora. Eu não posso jogar fora. E existem complicações. Existe. Né? Existe. Toda a medicina, toda a área de saúde, toda a cirurgia pode ter complicações. Existem complicações e a gente tem que estar preparado para... O corpo ele pode resolver não ela. aceitar isso também, né? Tem vários fatores que podem levar a alguma complicação. Aqui de um né? pouco até o próprio cuidado do pós-cirúrgico. Às vezes até alguma doença subjacente não conhecida, como, vou te dar um exemplo, uma anemia falciforme, um tipo de anemia que a gente não faz o teste em todas as pessoas, porque não é viável economicamente, né, para fazer esse teste em todas as pessoas. Um paciente que tem anemia falciforme pode ter algumas complicações que outras pessoas não têm. É isso aí. Sim. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso, para acompanhar e resolver. Sim, e a questão toda acima de tudo, né? É entrega de sonho, mas é saúde. É saúde. Exato. É saúde, é sobre, né? Não pode ter 100%, Doutor, né? uma pergunta assim, talvez não é a minha área, não é a área do Vini, talvez seja o interesse da Clei, né, e tal, né? Tipo assim, como profissional da área da saúde, quem seria o profissional hoje que o senhor diz, eu admiro doutor tal, eu admiro fulano de tal? Quem seria hoje? Acho que eu vou buscar os meus mestres, né? Isso aí. Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, escutei e a gente grava, né? Honre quem vem antes, né? Isso vale para a família, isso vale para quem a gente... Então, assim, desde a faculdade tem um cirurgião lá em Santa Maria que se chama Glauco Alvarez, né? Ele faz cirurgia bariátrica.
desde cedo me interessei pela cirurgia, né? Desde, acho que, segundo, terceiro semestre da faculdade, eu acompanhei o Glauco a faculdade inteira. Talvez o melhor cirurgião, tecnicamente, em habilidade, que eu já vi operar. Um cara muito bom, um cara muito estudioso, sempre esteve à frente. Então, eu aprendi muito com ele. E eu sou muito... Até minha esposa briga, no bom sentido, né? Critica por isso, que eu sou muito chato com isso, né? Vamos escolher um profissional para alguma coisa dentro da família, né? Um médico, eu sou muito... Não, esse aqui não. Porque eu sou muito exigente. Então, o Glauco é um cara que eu recomendaria, inclusive já recomendei familiar para operar com ele. E aí, dentro da cirurgia plástica, o meu mestre é o Calil, né? José Augusto Calil, que é um cirurgião plástico de São Paulo. Enfim, fiz minha formação em São Paulo. Com quem eu aprendi muito, tanto tecnicamente quanto... eu acho que ele é uma pessoa muito ponderada, uma pessoa que tem muito discernimento, né? Para compreender as coisas e tomar decisões, e eu aprendi muito com ele quanto a isso, e é uma pessoa a quem eu entregaria um familiar também. Então, acho que esses dois são os dois principais profissionais assim que são referências para mim. Claro, tem muitas referências que a gente tem como, né, que a gente tenta aprender, tenta seguir para aprender coisas novas, coisas diferentes, dicas e tal, mas eu acho que esses dois são os principais assim que marcam bastante a minha... Calil é turco, né? Então, isso eu aprendi com ele, né? Eles são libaneses, né? Libanês. Ele é de família libanesa e, na verdade, assim, Calil era o nome do antepassado dele. E aí, quando fizeram o registro do vô dele, enfim, era de Calil, né? Porque era filho do Calil, e aí virou um sobrenome, por isso que foi um sobrenome muito... Calil era um nome, e aí aqui virou um sobrenome, uma coisa meio confusa. Assim. Lembrei de uma namorada. No caso dele, né? O dela era Calil. Angela Calil. Não, já. Eu até fiquei surpreso lá, saber que era um, né? Por causa da menina aí. Eu queria fazer um comentário ali, honre quem vem antes. Isso é muito importante, porque vem à tona dos outros nossos passados aqui, né? Os nossos entrevistados passados, que eles falam exatamente isso, talvez um sentido um pouquinho contrário, mas a mesma coisa eles querem dizer. Tipo assim, obrigado pelo meu patrão que me ensinou isso, obrigado pelo meu patrão que me incentivou, entendeu? E isso é muito importante. Além do honrar pai e mãe, né? Ele está honrando com quem que ele aprendeu. E isso é característica de quem vai crescer e não tem por onde, né, cara? E outra coisa que eu gostaria de lembrar também, né? Nós falamos antes da Karine e tal. Percebeu que os últimos caras que nós trouxemos, os caras bonitão, né, menino? Os caras... só vem gente bonita. Os caras alinhados, olha esse doutor ali, cara, olha, todo alinhadinho e tal, cabelinho, barbinha na régua, tudo no capricho. Então aqui a gente já... E tudo original, né? Exato. Tudo original. Tudo original. Se é original, eu não preciso. Brincadeira. E aí, se não for, eu conto. Certo. E aí, então, isso, óbvio, né, que eu acho que as pessoas que buscam, né, um profissional tem que pensar nisso, né? Tem que pensar, cara, olha o perfil do doutor, olha como ele se porta, olha como ele age, está sempre buscando aperfeiçoamento, buscando treinamento, buscando novidade, buscando inovar. E eu acredito que, assim como existem pessoas, vamos falar assim, vamos ser trouxas, né? Tem a pessoa que é muito malandra, que é muito, vamos dizer, esperta, né? Porque se eu busco algo hoje, eu também tenho que instigar pelo errado, né? Quando eu falo trouxa é de uma maneira legal, né? Se deixar se enganar é uma coisa, né?
Agora, tu fazer uma pergunta, às vezes, para jogar o verde, para colher o maduro, eu acho que isso é interessante. Tipo assim, óbvio, se vai falar pro doutor ali, que a gente já sabe qual que vai ser a resposta, né? Eu quero fazer isso, tal, mas eu tenho problema de saúde, eu quero fazer igual. É óbvio que o senhor não vai fazer, né? Pode ser que tenha uma paciente que venha perguntar isso para dizer, não, quero só ver qual é que é a do doutor. Tem gente que faz assim. E aí? Tem gente que nem pergunta para ela se ela tem problema de saúde. Só faz. Ok. A grande questão é, uma coisa que eu entendi e isso me trouxe paz, né? Porque a gente tem, eu como ser humano que sou também tenho ego. Sim. Sim. Botar a cabeça no travesseiro e dormir, eu acho que não tem preço. Né? Não, e muitas vezes a gente tem assim, algumas pessoas que a gente pensa assim, essa pessoa quando fizer cirurgia vai fazer comigo. Sei lá. Sim. E aí quando vê, faz a cirurgia com um colega, que é um excelente colega, mas aí mexe com o nosso ego, né? E isso talvez um dia me incomodou, hoje não me incomoda porque eu entendi que é conexão. Tem mercado para todo mundo, né? É conexão. É conexão. Sim. É empatia. Aham. É conexão. Nem todo mundo vai conectar comigo, ou nem todo mundo vai gostar do meu trabalho, ou nem todo... Tá tudo certo, né? E tá ok. Tudo certo. Sim. E tá tudo bem. E existem outros excelentes profissionais, tanto na cidade quanto na região. Checkmate, eu digo aí para isso que o senhor falou agora, doutor, porque daí me lembra algo que Judas, quando traiu Jesus Cristo, Jesus, ele entendeu e não julgou, não jogou praga, não fez nada. Tipo assim, perdoou ele e está perdoado, né? Por quê? Porque ele sabe qual é a identidade dele. Então, aqui você concretiza o negócio assim, eu sei do meu trabalho, eu sei daquilo que eu posso entregar e eu entendo, né? Eu entendo que eu não posso atender todo mundo e essa parte de conexão é legal, né? Assim como tem pessoas que gostam de mim, pode ser que não gostam do doutor, né? E vice-versa, Tá tudo né? bem. E tá tudo bem. Eu né? procuro fazer o meu melhor e tratar o melhor, tratar da melhor forma possível todo mundo, mas Muito bom. algumas muito bom. pessoas não vão gostar dessa forma. E ok. Que papo interessante, então, pessoal. Sigam lá, Dr. Felipe. Que, Dr. Felipe aí, então tem... O arroba aqui embaixo, pra- aqui, pessoal, passando aí, siga aí, né, nas redes sociais do doutor, fica por dentro, né, de todas as informações relacionadas aí, então, a cirurgia plástica. Bom, vou aproveitar aqui, né, já que o Baga fez uma citação bíblica, né, falando aí, eu gostaria de perguntar, né, pro doutor, enquanto também o Baga vai ver da carne, porque deixou o doutor sem carne aqui, olha aqui, ó. Não podemos fazer isso, né? Tô bem servido, tá excelente. Tá. Mais um vinho aqui, doutor, também. Muito bem recebido. Ótimo. Mas eu vou perguntar algo, acho que também muitos que estão assistindo, daqui a pouco, né, gostariam de saber, e eu tô curioso, né, para saber como é que é aqui a gente está falando do doutor, né, como um profissional, né, o doutor Felipe. Mas aí, como é que é o doutor no dia a dia, fora da clínica? Em casa, com a família, como é que é o doutor? E depois uma pergunta, né? Essa todos têm que responder, mas aí depois. Só no final. Então, minha mãe costumava dizer que eu sou uma manteiga derretida, né? Então eu sou uma pessoa muito coração, até uma coisa que aparece pouco na minha rede social porque eu tenho dificuldade. Eu, pessoa, Felipe, talvez não tivesse nem rede social, né? Eu tenho porque eu preciso, enfim. Necessidade hoje é uma faz profissional, parte da minha profissão. E acabei gostando disso, mas ela é muito profissional mesmo. Deveria ter um pouco mais do pessoal, deveria, mas aí Sim. Mas eu tenho 2 filhos que, enfim, quem tem filho não precisa nem falar, né? São em quem eu penso em todos os momentos e com quem eu procuro estar em todos os momentos que eu não estou trabalhando. E com minha esposa, enfim. Então eu sou muito família e muito coração. Qual é que é o nome dos filhos, doutor? Benjamin e Helena. Benjamin e Helena. Quantos anos eles têm? A Helena tem 8 e o Benjamin tem 5. Olha aí, idade do meu, Pietro, com 5 anos também.
Então o doutor é bem família, né? Com os filhos, com a esposa. E gosta de praticar algum esporte? Gosto, já pratiquei muitos. Hoje eu só faço academia, só faço musculação, né? Mas já joguei basquete, futebol, handebol, atletismo, de tudo um pouco. Basquete foi o esporte que eu mais pratiquei, assim, mas hoje já estou aposentado. Já está aposentado. Há tempo. Tá aí, aproveitando, né, o esporte, gosta de futebol? Gosto. Gosta? Gosto. E aí, qual é que é o time que o doutor torce? Mas então, eu já percebi que eu estou sozinho aqui nessa colorado. Não. Cara chorando, né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo, né, cara? Colorado, hein, então, pessoal? Ó, doutor aqui, Felipe Colorado, né? Tudo certo aí com Já fui bem fanático, o Inter. mas hoje eu entendi dá, que né? não. Não leva pé nenhum, né? Mas é legal. É bom, Falando eu em gosto muito. filhos, Meus filhos são falando, colorados também. Olha aí. falando em filhos e falando em educação, eu estou sabendo que os filhos do senhor estudam lá no colégio lá e a diretora vai estar aqui, daí uns dias ela está aí, né? Da Impulso, bem. Na Impulso? Impulso Bento. Dona Maristela vai estar aqui dia 14 com a gente e tal. Então, fiquem atentos aí que tem uma história sensacional para contar. É uma entrevista que eu recomendo. Olha aí. Então Porque a aí, história dela é fantástica, a escola é fantástica, por isso que meus filhos estão lá. Não desmerecendo, é aquela coisa, né, que eu acabei de falar, né? Se alguém procurou um outro cirurgião plástico, não me desmerece. não, mas desmerece, Isso. claro. Então, não desmerecendo as outras escolas, mas a escola é fantástica e a história dela é fantástica. Nós ficamos então gratificante então aqui mais uma vez, entendeu? Eu falei para os meus colegas aqui que nós estamos de parabéns, né, cara? Porque todo mundo que vem aqui é todo mundo que anda com um propósito. Parece que a gente sabe da história, mas a gente não sabe. Quando a gente convida alguém, é porque alguém indicou, é porque alguém recomendou, né? Recomendaram. Quando chega alguém lá é porque recomendaram o trabalho do senhor, né? E da mesma forma é a gente aqui, sabe? Então quem recomendou o doutor foi um amigo meu, que eu saí num domingo para fazer uma caminhada e ele estava tomando cerveja no bar lá e tá aí, ô Bacatini, chega aí, fui lá e tal. E aí falei do nosso projeto e ele comentou da escola lá, né? Mas daí ele comentou da diretora, né? Depois a Clei falou da Maristela, né? Que daí então... E aí, para te ver como a coisa tudo é pequeno e tudo as coisas se ligam uma na outra, né? Se conectam, né? Aí eu conversando com o doutor, falei com o doutor... Isso é energia. Energia. Exato, e aí o doutor falou, não, meus filhos estudam lá, e eu recomendo, que ele acabou de falar aqui. Então, isso é maravilhoso. Então, nós estamos de parabéns, e mais uma vez eu digo assim, ó, nós estamos no caminho certo. O podcast Bodega de Negócio... o podcast Bodega de Negócio vai ser o maior e o melhor podcast, entendeu? Com um propósito maravilhoso, que o nosso projeto é um projeto assim, ó, maravilhoso, em incentivar os jovens a abrir o seu próprio negócio. Ou seja, nunca desistirem do seu sonho, independente na área que vocês estão. Teve vários episódios atrás que a gente publicou aqui, que fala, o cara era metalúrgico, o outro era atleta, e a outra menina, ela trabalhava num financeiro e aí depois acabou sendo influência digital. Aí o doutor aqui então, que veio já de criança, assim, com foco, com objetivo, eu vou ser médico, e hoje ele está melhor na região aqui, naquilo que ele faz. Então, tudo pode acontecer, só depende de você. Né, professor Vinícius? Exatamente, né, pessoal? Eu acho que tudo aquilo que a gente vem entregando para vocês de conteúdo e principalmente relacionado aos convidados que a gente vem convidando para vir aqui, né, e contar um pouco da história, ele vem de encontro ao propósito, né, do podcast, que é justamente, né, incentivar esses jovens, né, a empreenderem, a terem, né, um propósito de vida e buscar seus sonhos através, né, de negócios, empreendedorismo, profissões, né. Então, eu acho que sim, né? Eu acho que é bem importante. E aqui a gente tem mais uma história hoje, né? Uma história que
começa, né, lá na graduação, fazendo a medicina, e enfim, né, foi evoluindo e até, né, chegar e ter um negócio que busca entregar valores, né, busca entregar um propósito para os seus clientes. Então, muitas vezes a gente acha, né, que a gente precisa só a área da medicina, né, a gente pensa que não pode ser trabalhado um modelo de negócio por trás, mas sim, né, com certeza. Precisa, né, doutor? Precisa. É essencial. Tá aí, é essencial. Então, os médicos, os profissionais, enfim, qualquer profissional da área da saúde que estiver assistindo nesse momento, reflita um pouco sobre os seus negócios, porque vai muito mais além do que simplesmente, né, fazer lá a consulta, entregar um serviço, né? Tem que ter algo muito mais por trás aí, e principalmente, né, a questão da gestão, né? Eu acho que é importante. A gestão é fundamental e a comunicação. Boa. A comunicação. Eu ouvi um dos mentores aí que eu tive falou isso e me marcou muito. O segredo da Mona Lisa, né? Por que a Mona Lisa é a obra mais famosa do mundo? Porque ela é melhor? Defina melhor. Sim. Que é bom na minha opinião, tem outras muito melhores. Sim. Né? Porque ela é bem pequenininha, ela tem ali, né? Por que ela é mais famosa? Aí vem a arte da comunicação. Porque ela é a principal obra do museu mais visitado no mundo, ela é a mais comunicada do mundo. Então não adianta tu ser bom, tu precisa comunicar isso. Então não adianta tu fazer um bom trabalho, tu precisa hoje, sempre precisou. Sim. Né? Comunicar que tu faz um bom trabalho. Tá aí, pessoal. Bom, essa dica aqui valeu, hein? Com essa dica aqui a gente, né, vai indo para a finaleira, né? Exato. A gente vai encerrando aqui. Eu acho que foi um bate-papo bem legal, né? Eu acho que a gente conseguiu entregar aqui um conteúdo que, de certa forma, a gente vem, né, falando de negócios aqui, mas de negócios tradicionais, de negócios diferente um pouquinho, né, da área da saúde. E aqui a gente talvez quebra, né, um pouco essa ideia de que a área da saúde, né, não precisa trabalhar gestão, não precisa trabalhar negócio, a comunicação. Então acho que aqui o doutor veio, né, para mostrar isso e com certeza é um case de sucesso. Né? O Baga falou que... Nossa! E eu assino embaixo, né, até porque a minha família já utilizou, né, o serviço do doutor e a gente considera assim, né, como um dos principais aqui da região e não só da região, mas eu posso, né, afirmar que também do Brasil, né, o doutor aqui, né, é referência, né, nacional sim, dentro da área que atua. E o serviço é bom, né, Vini? E é bom, com certeza, hein? Ficou. E depois eu vou negociar com ele aqui, né, pra gente fazer outro serviço aí, né. Por isso que eu puxei o saco dele até agora. Não, é brincadeira. Não, tudo certo. Doutor, então eu quero ouvir do senhor agora, assim, ó, para a gente encerrar. Quando a gente fez o convite para o senhor participar aqui, eu vou te falar que foi uma surpresa para nós. O Vini acabou de falar ali, né? Quando a gente fala de marketing, vendas e gestão. Porque a gente vamos convidar o doutor lá, falar do trabalho medicina. dele, De tal, saúde. de medicina, de saúde e tal, de beleza, estética. de beleza tal, e tal. E aí foi surpresa isso aí. O que o senhor pensou quando a gente convidou o senhor para vir aqui, sabe? O que o senhor pensou no seu coração a dizer, cara, o que eu vou comunicar lá? Vai ser a palavra, a mensagem que eu quero deixar assim, ó, para o pessoal lá do podcast, falando de empreendedorismo, falando de tal, além, claro, e pode ter certeza que a gente vai honrar o seu nome, né? Vamos divulgar, sigam lá o Dr. Felipe de Davi, né? E um excelente profissional. A mensagem que nós queremos, assim, ó, que o nosso seguidor assim diga, ó, valeu a pena. É uma pergunta bem legal, porque eu acabei de falar de energia, né? Essas coisas, porque eu não te conhecia, né? Sim. Não conhecia vocês, eu te conhecia, mas enfim, Sim. em outra situação, né? Não sabia nem o que trabalhava, enfim. E tu fez o convite e eu te perguntei, mas qual é a primeira pergunta que eu fiz? Propósito, né? Finalidade.
qual é a ideia, para que serve, né? E aí tu me falou um negócio que para mim é muito legal e eu gosto, não é gosto, eu sou apaixonado, na verdade, por isso, e que é incentivar quem está começando, né? Porque eu acho que essa é a forma de mudar o país, o mundo, mudar a comunidade, ajudar principalmente quem está começando. Acho que ajudar todo mundo, sim, sempre é válido, mas principalmente crianças e adolescentes, né? E no caso aqui, adolescentes ou adultos que estão começando a sua vida, né? Seu sonho, né? Porque nunca é tarde para começar, né? Começa aos 40, começa aos 50. Então o propósito de vocês é muito parecido com o meu, né? O propósito do podcast, que é impactar a vida das pessoas, né? Muito bom. De forma diferente, pessoas diferentes, mas o propósito é parecido. E aí sim, justamente, para vocês talvez tenha sido diferente por ser um médico, por ser da área da saúde, mas para mim ficou muito claro o que eu ia conversar aqui, que justamente é isso que a gente conversou, né? Que é fundamental para o médico também pensar no seu nome, porque a minha empresa é meu nome. É o teu nome. Né? Então, pensar na empresa, no seu nome como uma empresa e trabalhar dessa forma, em todos os aspectos, seja ele gestão, financeiro, comunicação, e, enfim. A questão de o CPF por trás do CNPJ, né? Aí tu tens uma empresa, tu tens um CNPJ, mas atrás desse CNPJ, quem é a tua equipe, quem é o CPF principal, qual é a cultura da empresa? Qual é a cultura organizacional? Exatamente. E aí eu acho que como mensagem assim, principal para quem pensa em empreender ou não sabe o que fazer da vida, Isso. enfim, é ter um propósito, é encontrar um propósito que vai ser diferente de mesmo que queira fazer a mesma coisa, duas pessoas diferentes vão ter propósitos diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes, mas tem o teu propósito, porque sem propósito aquilo que a gente falou antes, não tem um com um propósito, tu vai conseguir achar um caminho para chegar lá. Sem um propósito, para onde tu vai ir? Exato. Né? Então não vai chegar a lugar nenhum nunca. Então eu acho que o fundamental, o principal é qual é o teu propósito. E aí vem mais uma conversa com um mentor que a primeira vez que ele me perguntou qual é o teu propósito, né? É trabalhar menos e ganhar mais. E aí ele disse, não, isso não é um propósito. Isso é um objetivo, talvez, mas não é um propósito. O propósito é aonde tu quer chegar, quem tu quer ser. Como que tu quer que as pessoas te enxerguem. Isso é um propósito. Trabalhar menos e ganhar mais, todo mundo quer. Isso é um objetivo de todo mundo, em qualquer área, em qualquer coisa. Mas isso não é um propósito. Né? Mas eu quero ser o melhor cirurgião plástico da Serra Gaúcha ou do Rio Grande do Sul. O Brasil. Talvez. O Brasil. Sabe que é bem interessante que o meu propósito não é esse, porque o meu propósito não é comparativo. Entendi. O melhor é comparativo. Eu sempre procuro ser o melhor que eu posso ser. Maravilha. Mas eu não estou preocupado com os outros. E eu fico feliz que tenho colegas excelentes aqui na cidade mesmo. Porque quanto melhor eles forem, melhor eu tenho que ser. Quanto mais eles crescerem, mais eu vou crescer junto. Então eu não quero ser melhor que eles, eu quero ser melhor do que eu posso ser. É tu te desafiar o tempo todo. Exatamente. Muito bom. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, então, descubra o seu propósito e, Vini, hoje me permite dar uma moral pra gente, siga o nosso canal, compartilhe, curta o nosso conteúdo e se cadastre lá, né, gente? Nós precisamos. E também o nosso conteúdo, se você gostar do nosso conteúdo, compartilha com seus amigos lá. Faz com que essa mensagem chegue até mais pessoas. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado, doutor.
Seja sempre Obrigado pelo bem-vindo. convite. Que sirva de inspiração, né? Porque eu acho que essa é a palavra.